Uma boa noite a todos e a todas. Uma alegria a gente ver o nosso salão assim repleto. A nossa sala mediúnica também em cima também repleta de trabalhadores, atendimento fraterno. É uma alegria ter uma casa tão maravilhosa como a nossa que nos acolhe a todos. E a gente sabe que nós estamos aqui hoje, vamos estudar um trechinho do Evangelho. Estudar o Evangelho é sempre muito bom. Porque o Evangelho é a palavra do Cristo, que Mateus, Marcos, Lucas e João catalogou para nós. Então, estudar o Evangelho, nós estudamos a palavra de Jesus, que está entre nós. Certa vez, Chico Xavier foi convidado para participar de uma comemoração do aniversário de uma casa espírita em São Paulo, em Campinas, se para a memória. E ele aceitou o convite e disse assim: olha, eu gostaria que vocês não anunciassem a minha presença, não divulgassem que eu iria lá. Como nós espíritas somos muito bons para guardar segredo, né? Aí um contou para um só, o outro contou para um só também, e assim, quando o Chico chegou lá na casa, a casa estava lotada de gente. Quando o Chico falou que não queria que anunciasse sua presença, é porque o Chico não gostou de badalações. Ele sabia que, como ele era uma pessoa pública, ia causar tumulto. O centro era pequenininho, não ia caber todo mundo, o trânsito ia ficar engarrafado. Então, ele viu aquele tumulto ali, o trânsito todo engarrafado, muitas pessoas. Ele entrou, sentou no cantinho dele ali. E quando chegou na hora de ele falar, ele olhou o público ali e disse: eu sei por que vocês estão aqui. Porque nós estamos com saudade do Cristo. Nós estamos aqui hoje também porque nós estamos com saudade do Cristo. Ele não está em lugar menos dignos. Estamos aqui. Então já é um passo à frente, né? Então nós vamos falar hoje um pouquinho do Evangelho, no tema orgulho e humildade. Esse tema ele foi extraído do capítulo 7 do Evangelho, que é uma das bem-aventuranças. Aliás, a primeira bem-aventurança que Cristo proferiu no Sermão da Montanha, que é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. O que significa o pobre de espírito? Não é a pessoa balda de conhecimento, a pessoa que não tem meios, né? Não é a pessoa humilde, que se veste mal, que tem uma roupinha surrada. Não é isso. Pobre de espírito significa humildade. E o que é humildade? É isso que nós vamos tentar entender daqui para frente, né, no nosso trabalho de hoje. Então, Jesus resolveu, decidiu iniciar as bem-aventuranças, aliás, iniciar o Sermão da Montanha com essa primeira bem-aventurança da humildade, porque a humildade é a base de todo o trabalho do Cristo. Todas as demais bem-aventuranças estão assentadas na primeira bem-aventurança. Quer ver uma coisa? A segunda bem-aventurança é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, para ser consolado, eu tenho que ser humilde para aceitar as pessoas me consolar, aceitar Jesus me consolar. Porque se eu não for humilde, eu vou ser um revoltado, não um consolado. Quantas pessoas revoltadas têm aí com a dor, com o sofrimento que passa, né? A terceira bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que eles herdarão a terra. Ou seja, para eu ser manso e pacífico, eu tenho que ser inicialmente o quê? Humilde. Se eu não sou humilde, não tem como ser. Então, essa primeira bem-aventurança é a base de todo o Sermão da Montanha, digamos assim. Esse tema, então, nós vamos estudar o item 11, que é uma mensagem de Lacordaire, que foi trazida no ano de 1863. E o Evangelho, que a verdade mostrou para vocês ali agora, ele foi publicado na primeira edição em 1864. E Lacordaire, então, vai trazer para a gente várias mensagens, inclusive no Evangelho. Tem o bem e o mal, por exemplo, né, lá na Bem-aventurados os aflitos. Tem o orgulho e humildade, que nós vamos falar aqui hoje. E tem uma outra muito importante, no capítulo 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon, que a mensagem da Lacordaire é o desprendimento dos bens terrenos, onde ele fala que o amor aos bens terrenos
constitui um dos mais fortes obstáculos à vossa evolução moral e espiritual. O namoro terreno realmente obstaculiza a nossa evolução moral e espiritual, que é o nosso caminhar aqui no nosso planeta Terra, né? Mas Lacordaire, ele tinha muita propriedade para falar sobre orgulho e humildade, porque ele passou pelas digamos assim, essa dicotomia, né? Numa vida, numa única encarnação. Ele nasceu no ano de 1802 e faleceu em 1861. Portanto, ele é contemporâneo de Allan Kardec, né? Ele nasceu em 1802, Kardec nasceu em 1804, 2 anos depois dele. E Kardec faleceu em 1869 e ele em 1861. Então, eles viveram na mesma época. Mas na vida dos dois não tiveram contato. Até porque os pais de Lacordaire eram religiosos, católicos, praticantes, e o filho era ateu, materialista. Lacordaire iniciou então um materialista, né? E nós sabemos que a principal característica do materialista, do ateu, é o orgulho. Que o ateu não acredita em Deus. O ateu não acredita que existem pessoas melhores do que ele. Ele se coloca na posição, né, onde ele está acima do orgulho. Então ele transformou esse orgulho dele, boa parte da vida dele, ele viveu esse orgulho. Porque sempre se colocava, né, acima de tudo, queria sempre as atenções para ele. Mas ele, depois de ter uma experiência religiosa, ele muda o seu pensamento. Então ele passa agora de orgulhoso, ele consegue atingir uma certa humildade, a ponto dele se tornar um espírito da codificação depois de desencarnar. A gente fala assim, mas ele mudou tão rapidamente assim? Não é que mudou tão rapidamente. É que ele já trazia já nas existências passadas já um grau de humildade. Só que com o véu do esquecimento, ele preferiu encarnar trazendo o seu orgulho, né? O exercício do orgulho. Mas ele teve então alguma coisa que abriu a mente dele para voltar a ser aquele Lacordaire humilde de tempos atrás. E aí se tornou então um grande colaborador do Espiritismo. E ele fala então que a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Ele começa a mensagem dele dizendo isso. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. E o que é a virtude? A virtude é algo que nós trazemos também. É um patrimônio do Espírito. A virtude ela vem lá dos nossos primeiros momentos encarnados na vida, como semi-selvagens ainda, porque Deus plantou em nós a sementinha da virtude e muitas outras sementinhas ao nos criar. Ele nos criou simples e ignorantes, mas nos deu um caminho a percorrer, que é atingir a perfeição. Se Deus quisesse, Ele teria já nos criados perfeitos. No entanto, Ele quis que nós mesmos fôssemos os artífices da nossa perfeição. E qual mérito teríamos nós se Deus não tivesse nos criado já perfeito? Nós estamos aqui, correndo atrás um do outro, né? Para buscar encontrar a nossa perfeição. Então a virtude, ela não pode ser ensinada. A virtude vem do dom de Deus aos que a possuem. Desde os primórdios nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes. Então não é virtuoso aquele homem que faz ostentação da sua virtude. Na virtude não cabe ostentação, né? Que a vossa mão esquerda não sabe que a vossa mão direita, assim Jesus disse, não ostentar. Ele pode até ostentar, não tem problema nenhum. Mas aí vamos ouvir aquela frase famosa no mundo espiritual. Quando chegarmos lá, que nós cobrarmos nosso galardão, vamos ouvir aquela frase: já recebesse a vossa recompensa. Porque tudo que nós fazemos, nós temos uma recompensa. Mas a gente trabalha na empresa, recebe um salário só por mês. Você não recebe 2 salários por mês, não é verdade? Só um. Assim também é a nossa recompensa. Nós recebemos só uma recompensa por cada bem que nós fazemos. E nós, como nós temos o livre-arbítrio, eu posso escolher receber essa recompensa aqui na terra ou
receber essa recompensa lá no mundo espiritual. Então, quando nós somos muito materialistas, nós esperamos receber aqui. Os orgulhosos querem receber aqui. Porque eles nem acreditam na vida futura. Não vão receber depois, quer receber agora aqui. Tinha um amigo nosso ali que vinha sempre aqui, o Nazareno, Feitosa, né? Agora mudou para o Ceará. Ele trazia os DVDs, as coisas, e vendia na porta. Falava assim, você pode pagar no cartão, pode pagar em tudo, se fosse hoje, poderia levar no Pix, só tem que pagar nessa encarnação. Ele falava assim, né? Pagando nessa encarnação, tudo bem. Então é assim. Mas a virtude, lá no capítulo 17 do Evangelho, um capítulo maravilhoso também, que é sede perfeitos, Kardec vai comentar, fazer um comentário, dizer o seguinte, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Quando a gente vai ler o homem de bem, que é o item 3, do capítulo 17, Kardec começa a elencar as virtudes do homem de bem. Aí começa de manhã e termina de tarde. Todas as virtudes ali. A gente fica até feliz, né? Quando você lê ali as virtudes ali, mas no final ele joga um balde de água fria em cima da gente. Fala assim, aí não estão ainda todas as virtudes que a gente precisa para chegar à perfeição. Mas aí ele dá outra colher de chá para a gente, né? Mas aquele que segue já essas virtudes já está no bom caminho. Então é isso, nós estamos aqui para desenvolver as nossas virtudes. E Deus nos dá sempre os meios. O que é? Quais virtudes são essas, né? Então Kardec fala, né, que é ser bom, ser caritativo, ser laborioso. O trabalho é muito importante na vida da gente. É através do trabalho que dignifica o homem. É ser sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso e muitas outras ainda. E Kardec então pergunta para os Espíritos na questão 893 do Livro dos Espíritos. Já é um outro livro. Esse aqui é o Evangelho, mas antes desse, Kardec recebeu dos Espíritos Superiores o Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas. Ele pergunta, os Espíritos respondem. São 1050 pegar. São 1019 perguntas. E ele faz essa pergunta, ele fala assim, qual a mais meritória de todas as virtudes? Olha, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, cada virtude que a gente vai adquirindo é sinal de progresso, a gente está adquirindo. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, essa é a nossa virtude, né? A mais interessada caridade que nós temos que fazer com o nosso semelhante. Ele fala assim, também, na segunda frase dele, né, desse item. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Quer dizer, quantas pessoas nos dão exemplo de caridade, de humildade? Vamos citar alguns nomes bem conhecidos, para ficar mais fácil, mas tem muitos. Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, tantos outros que praticaram a caridade com a humildade, com a simplicidade que a caridade exige. A caridade exige humildade, a caridade exige simplicidade, modéstia, como nós vimos atrás. Existe também trabalho, não é isso? Então nós vamos lembrar também, nós tivemos um espírito, já falamos dele aqui hoje, que Deus nos deu um presente nessa encarnação, que foi sermos contemporâneos a Ele, de respirar o mesmo ar que Ele respirou aqui na Terra, que foi Chico Xavier. Francisco Xavier trabalhou 92 anos, né? Começou o trabalho dele como médium aos 17 anos, mas desde pequeno ele já era médium. Trabalhou sempre em benefício do próximo. Chico Xavier era um homem simples, muito simples, porque não tinha sequer completado com êxito a quarta série primária, que se chamava antigamente. Estudou com muitas dificuldades, porque era doente, era muito pobre. Não é pelo fato de ele ser pobre que ele era humilde. Existem pessoas também que são muito ricas e são humildes também. Como existem muitos pobres que também são orgulhosos. Não é por isso que a pessoa é ser humilde ou orgulhoso. Né? Pessoas que moram debaixo da ponte ali e tal, e é muito orgulhoso.
outros moram numa mansão e é humilde, isso aí não tem nada a ver. Então Chico Xavier, ele exercia a humildade, e vamos ver aqui agora numa frase que ele disse, como que a gente entende o que é humildade. Entender o que é humildade é nos localizar no tempo e no espaço. Vamos imaginar que nós somos um ser criado por Deus, e que aqui na Terra tem em torno de 8 bilhões de seres como eu, e que a Terra é um dos menores planetas do universo, que existe na nossa galáxia 200 bilhões de sistemas solares igual ao nosso, e que existe mais de 200 bilhões de galáxias no universo. Então, o que nós somos? O que sobrou para nós dessa aí? Mas nós somos criaturas de Deus. É isso que é importante. Para Deus, é isso que importa. Então, Chico Xavier, ele se coloca assim: sei que sou espírito imperfeito e muito endividado. Todos nós somos imperfeitos e muito endividados. Se o Chico Xavier era, imagina a gente. Então, nós temos que ter essa noção, primeiramente, e compreender a nossa situação aqui. Por que eu sou imperfeito? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, como nós já falamos. Por que nós somos endividados? Nós erramos muito perante a lei de Deus. Por quê? Porque nós somos espíritos maus? Não, mal não. Nós somos imperfeitos. E toda pessoa imperfeita erra. Não é verdade? Ainda continua, e muito endividado, com necessidade constante de aprender, trabalhar, dominar-me e burilar-me perante a lei de Deus. Então, esse é um espírito humilde. Quem entende isso, não é para da boca para fora. Vou decorar isso aqui, vai sair falando por aí. Não é isso. Eu senti assim. Senti que eu sou um espírito imperfeito, senti que eu preciso me melhorar cada dia. E senti que eu tenho todas as oportunidades de melhorar. Só depende de mim. Então a minha reforma íntima não depende de alguém reformar por mim. É um trabalho individual, intransferível. Então, essa frase está no livro No Mundo de Chico Xavier, numa entrevista que ele deu a Elias Barbosa. Mas o Chico Xavier, ele falava assim, mas no ano 2000, foi feita uma enquete numa filial da Rede Globo de Minas Gerais, e ele foi considerado o mineiro do século. Concorreu com Santos Dumont, concorreu com Pelé, com tantos outros, com políticos famosos, como Felipe Kubitschek, e ele foi considerado o mineiro do século. Em 2012, numa outra enquete feita na televisão também, agora no outro canal do SBT, foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Era essa pessoa assim, humilde. Ele dava valor a isso? Não. Não estava nem aí para esses tipos materiais, né? Então ele concorreu com muitos aí e foi considerado, então, uma pessoa importante, mas ele não dava essa importância. Mas temos um outro espírito que passou por aqui, que está muito acima de nós, de Chico Xavier e de outros espíritos também. Quem gostaria de... Alguém chutaria quem seria esse espírito? Começa com G, termina com Jus. Não é? Isso, Jesus. Então Jesus foi o maior exemplo que a humanidade teve. Exemplo de quê? Exemplo de humildade, exemplo de elevação moral. Na questão 625 do mesmo livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? A resposta uníssona dos Espíritos: Jesus. Observa que Jesus não é um Espírito perfeito, é? Perfeito só Deus. Mas Jesus também está evoluindo ainda, a evolução é infinita. Por isso Kardec perguntou, qual é o tipo mais perfeito? Ele não perguntou qual é o tipo totalmente perfeito, porque seria Deus. Jesus é o tipo mais perfeito que já fez na Terra. E também a plataforma dele foi justamente a humildade. Toda a plataforma dele, baseada na humildade, já falamos isso aqui já hoje, ele falou das bem-aventuranças. Mas o maior exemplo, o primeiro exemplo que ele deu de humildade foi quando? Foi quando ele chegou aqui na Terra, quando ele nasceu, quando ele encarnou. Ele encarnou aqui entre nós. Ele não reencarnou, ele encarnou. A reencarnação é para débitos nós pagar o nosso débito, que está o nosso débito, né?
nas expiações. Ele encarnou, ele não tinha débito nenhum. E ele nasceu, por ter nascido numa mansão, num castelo dos mais pomposos daquela época, uma família poderosa, romana, ou então grega. Não, ele nasce lá na Belém, uma cidadezinha que nem existia no mapa. Não é isso? E ele nasce, ele elege, né, com a sua maternidade, uma estrebaria. O que é estrebaria? Estrebaria hoje a gente chama de curral, onde os animais se descansam, se alimentam, defecam. Um lugar perto da terra, ele escolheu a estrebaria. E a família dele, ele escolheu famosa, uma jovem saindo da adolescência. Maria tinha menos de 15 anos quando era filho de Jesus. E um pai provecto, um senhor provecto, um senhor que foi tão humilde, o pai de Jesus, que ele nem apareceu na história. Você vai pesquisar sobre Jesus, sobre José, você não acha o nome dele fácil, muito pouca coisa. Ele passou assim, ó, totalmente despercebido. É assim que o humilde trabalha, despercebido. Ele não quer conta, não quer circunstância. Ele quer isso mesmo. Não quer ser notado. Então, ele elegeu, né, Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ele fala o seguinte, que a lição da humildade, né, o tema lá. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, só reforçou o que a gente já falou. A humildade representa a chave de todas as virtudes. Por isso começou então, né, com bem-aventurados, pobres de espírito. Vamos trocar. Bem-aventurados, felizes. Pobres de espírito, humildes. Então, felizes os humildes. E eles, é deles o reino de Deus. Todo mundo almeja aqui, não é isso? Mas humildade não é a pessoa ser subserviente, não é submissão, não é passiva. A humildade ela é ativa. Não dá para você falar assim para a pessoa, né? Ah, vamos deixar isso para lá para não ter problema. Está errado, tá, mas vamos relevar, para não ter problema para casa. Não é errado, é ser conivente com o erro. Jesus, que é o nosso guia e modelo, ele não foi conivente com o erro. Foi? Não foi. Ele atacou o erro, atacou os fariseus, atacou os saduceus, atacou os escribas, porque eles falavam só da boca para fora. Eles falavam uma coisa e faziam outra. Então Jesus chamou eles de hipócritas. Talvez a palavra hipócrita hoje tem outro sentido do que naquela época, né? Mas mais forte, né? Hipócrita. Naquela época era muito pobre o vocabulário, né? Eles chamavam as pessoas, eles também de túmulos, caiado por fora, mas cheio de podridão por dentro. Ele falava assim com eles duro, só que eles falavam com a voz amorosa, não falava com ódio. Você pode falar uma coisa com uma pessoa de um jeito, e a pessoa fica extremamente magoada com você. Pode falar a mesma palavra de outro jeito, a pessoa fica feliz com você. Não é verdade? Então a gente tem que falar com amor. Tudo que a gente faz com amor fica mais gostoso. Né? Até um almoço que a gente faz, né, dona Darinha? Com amor fica mais gostoso que o amor que faz com ódio. Porque o amor com ódio nós jogamos nossa energia tudo para cima do alimento. Né? Faz para todo mundo. Então a gente faz as coisas com amor. Daí a gente tenta tentar. É difícil? É fácil? Não estou falando que é fácil. Mas é difícil? Tem uma frase de Haroldo que fala assim, a pessoa falou para uma vez assim, não tem nada de difícil, tem coisa trabalhosa. Não dá trabalho a gente ser assim, mas vale a pena, né? Então Jesus é o símbolo da humildade. No entanto, não foi conivente com o erro das pessoas da sua época. Mas, no entanto, ele jamais agiu com ódio, jamais agiu com mágoa. Porque a mágoa é um remédio que a gente toma querendo que o outro morra. Não tem esse ditado? Essa frase? Então, quando a gente tem uma mágoa, o nosso organismo reage negativamente. Quando eu faço as coisas boas, o nosso organismo produz química do amor, a química da felicidade, que é os nossos neurotransmissores que nós temos.
E quando você produz raiva, os seus neurônios trabalham contrários disso, fazendo coisas negativas para o lado da gente. Daí a gente fazer o bem, a gente lidar sempre com amor para o nosso semelhante, é uma filosofia de vida. Quem diz isso é Chico Xavier. É uma filosofia de vida. Então Jesus deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos do egoísmo. Quem fala isso é Emmanuel no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, uma mensagem de Emmanuel, titulada O Egoísmo. Ele fala que o egoísmo, que é irmão do orgulho, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta. Então tenta passar para um mundo melhor, para se ascender na hierarquia dos mundos, né? Mas enquanto nós formos orgulhosos, egoístas, nós não vamos permitir ter evolução. Então, se eu perguntar assim, todo mundo aqui é egoísta? A resposta é sim. Por quê? Não é porque é uma criança na quarta série primária que tem culpa de não estar fazendo faculdade, não tem culpa. É a idade dela, está no primário. Então nós estamos aqui nesse momento, nesse estágio. Agora eu vou fazer outra pergunta. Eu sou orgulhoso? Resposta, ainda sim. Quando eu falo ainda sim, quer dizer que um dia eu deixar de ser. Porque essa dicotomia que nós temos do bem, o mal, o orgulho, o egoísmo e tal, orgulho e humildade, elas tendem a parte negativa ir desaparecendo paulatinamente, até a parte positiva ir se prevalecendo. Hoje, nosso mundo hoje é um mundo de expiações de prova, quando a gente fala assim, né, que é um mundo onde o bem, o mal, sobrepuja o bem. Mas não é que tem mais pessoas más que boas, não. É só olhar em volta de nós. Você conhece alguém do seu lado que é traficante, que é marginal, que é isso? Não conhece. Raro, muito raro. No entanto, por que o mal faz tanto alarde? É porque a imprensa divulga, todo mundo gosta de falar do mal. Eu estou andando aqui na estrada, na pista aqui de Taguatinga, se deu um acidente, pode estar na outra pista. O trânsito engarrafa na pista de cá, que a gente adora ver um acidente. Porque sabe que morreu? Sabe que arrancou o braço? Sabe que quando olha lá, sai nada. Tem uma historiazinha assim, né, que cabe a gente contar aqui, né, que a pessoa teve um acidente, assim, tanta gente ali para olhar o acidente, né, curiosidade, e deu uma pessoa muito curiosa ali também, não, eu tenho que ver, é um parente meu, eu acho que é um parente meu. Aí o cara abriu, assim, ele entrou, era um cavalo que estava morto lá. Quer dizer, a curiosidade às vezes, né, ela nos pega uma peça. Então, gente, qual a finalidade do Espiritismo? Às vezes as pessoas pensam que é lugar de receber cartas dos parentes que desencarnaram. Não é lugar disso. Aqui é uma oficina. Aqui é uma escola de tratamento. Tem um livro de Kardec, que é um opúsculo, não faz parte da codificação, que escreveu um pouco antes. Ele escreveu vários opúsculos. Um deles se chama O Espiritismo, na sua expressão mais simples. Ele diz assim, que o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento da humanidade, não sendo necessário buscar nele nada além daquilo que contribua nesse sentido. Então, o objetivo do Espiritismo é o melhoramento da humanidade. Aí tem os estudos, a mediunidade, tudo são elementos da utilizamos para a nossa melhoria. E Kardec fala, né, que a gente às vezes quer nos culpar por sermos imperfeitos. Não temos nos culpar, não. Deus quis nos criar assim para que nós pudéssemos, com as nossas imperfeições, chegar à nossa perfeição. Então Kardec, nesse capítulo 17, que é Seres Perfeitos, ele vai falar dos bons espíritas, né? Ele fala o seguinte, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Então eu estar aqui hoje, eu tive que fazer um esforço. É isso que Deus quer da gente, o nosso esforço em nos melhorarmos cada dia, ter esse pensamento. Entretanto, a humildade, aí continua lá com a Kardec dizendo assim, entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Eu falo, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos.
que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Ou seja, o orgulho nos coloca num pedestal, acima de todo mundo. Eu sou orgulhoso, eu chego assim, só olha assim, para cima assim. Tem uma frase que eu vou adaptar ela para o orgulhoso. Ela fala assim, que as pessoas orgulhosas, que a metade pensa que é Deus, a outra metade tem certeza. Né? Uma pessoa está acima de tudo, acima de Deus. Então, o orgulho nos coloca no pedestal. Já a humildade nos coloca todos no mesmo nível, como irmãos. Porque quando Cristo fez o Pai Nosso, Ele falou, Pai Nosso que está nos céus. Ele falou, Pai Nosso, quer dizer, somos todos irmãos, inclusive dele. Não é isso? Ele fala, lembrai-vos daquele que vos salvou, lembrai-vos da sua humildade. O Jesus veio aqui praticar a humildade de todas as maneiras. Né? Vamos lá, Cordel fala assim que... Vem aqui, também. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Então é isso que acontece, o orgulhoso achar que ele é melhor do que o outro. Porque o coitadinho que está lá, está passando fome, eu não estou, para mim está ótimo. Né? Então diz aqui uma frase de Emmanuel, que dois orgulhosos não conversam. Não tem como dois orgulhosos bater um papo e conversar, não conversa. Porque um quer ser maior que o outro, não tem jeito. Então, Emmanuel fala que a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. Né? Quantos orgulhosos tiveram no tempo de Jesus? Quantos? Muitos. Jesus humilde, não é? Mas quem a gente conhece hoje? Nós conhecemos os orgulhosos? Sabemos falar quem é ele? Não. Mas Jesus está na nossa cabeça, na nossa mente. Porque o exemplo que ele nos deixou foi disso, humildade, né? Então as pessoas julgam que os títulos das riquezas são devidos à sua competência, porque ele é melhor que os outros, não é isso? E quando Deus tira deles alguma coisa, porque Deus tira quando quer, o que acontece? Ele se revolta contra Deus. Fala que Deus é injusto, que é injustiça com eles. E aí, então, a Cordélia vai dizer o seguinte, né? Que a humildade é um ato de submissão a Deus. É igual aquela prece daqueles dois, né? De um fariseu e de um publicano. O fariseu era orgulhoso, está lá em cima, é o melhor de todo mundo. O publicano era um cobrador de impostos, considerado uma pessoa de má vida. E aí um fala assim, olha, meu Deus, eu dou, faço dia no dia de semana, eu faço isso, faço aquilo outro, tal, né? Eu sou melhor que todo mundo. Aí vem o fariseu, bate no peito, ó Pai, tem piedade de mim, que eu sou um pecador. Essa é a oração do humilde, é a outra do orgulhoso. Então é isso, né? É um ato de submissão a Deus. E aí ele faz uma alerta, né? E quando ele fala isso aqui, a gente fica até meio assim, decepcionado, porque ele fala assim, ó rico. Não é que eu sou rico, não sou rico, né? De saúde. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Então quando a gente acorda de manhã, você olha para o seu teto assim, né? Tem que agradecer a Deus de ter um teto, de ter uma coisa para morar, porque tem muitos que não tem. Nessa época de frio, quantas pessoas morrem de frio? Na Europa, nos Estados Unidos, o número de pessoas que morrem de frio é muito grande. Aqui a gente vê pessoas dormindo aí do lado de um restaurante, assim, a gente vai almoçar, alguma coisa assim, pessoas dormindo ali de noite, né? Um papelão em cima do corpo. Não são iguais a nós? Não poderia ser eu, se estivesse ali? Então a gente tem que respeitar. Às vezes não podemos fazer muita coisa, porque a gente vai fazer o quê? Mas um respeito, uma prece, alguma coisa que puder ajudar. Concordarás em dar-lhes uma esmola, mas em apertar a mão fraternalmente, nunca. Né? Então por que existe fome, né? Fala assim, não é teu igual o infeliz que passa fome?
Porque Mahatma Gandhi fala o seguinte, que a terra fornece o suficiente para satisfazer a necessidade de todos os homens, mas não a sua ganância. Tudo que nós temos vem da terra, não é? Até o combustível do nosso carro vem da terra. Então a terra produz tudo, ela produz apenas o necessário, ela não produz o supérfluo. Então quando eu saio do meu necessário, eu entro no meu supérfluo, eu estou invadindo o necessário do meu semelhante. A gente tem uma experiência, nós vivemos uma época de hiperinflação. Aí você ia no mercado, não tinha alimento, não tinha comida, não tinha arroz, não tinha feijão. Eles tinham lá 10 pacotes de arroz. O grosso chega lá e compra tudo. Eu tinha para ele. E o outro fica sem. Então é por isso que existe fome no mundo. É porque as pessoas que têm, querem ter mais e deixam os outros sem. Mas se todo mundo tivesse o necessário, não existia fome no mundo. Agora, quem te garante que também tu já não tenha sido miserável e desgraçado como uma pessoa dessa? Né? Está passando por isso. Nossas encarnações, elas são assim. Vivemos tudo, temos que viver tudo, passar por todas as experiências. Não é isso? Porque também não haja pedido de esmola. Quem sabe nós já pedimos esmola alguma vez na vida, em outras vidas, né, passadas. Não pedirás um dia a esse mesmo que hoje despreza. São eternas as riquezas? A riqueza material é eterna? Nossos bens materiais, todos eles têm data de validade. Todos eles perecem. Muitos deles não chegam nem no túmulo. A gente perde ele antes de desencarnar. Né? Então, Paulo de Tarso fala também na primeira epístola a Timóteo que nada trouxemos para esse mundo. E o manifesto é que nada podemos levar dele. Não levamos nada daqui. Tudo que é material fica aqui. Levamos o quê? A lágrima que enxugamos, o bem que fazemos. Para isso precisamos de humildade. Finalmente, vou terminar com uma frase que está em Mateus, para a gente ver qual que é o conselho que Jesus nos dá. Ele fala assim: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões roubam e minam. Não adianta ser orgulhoso, não adianta querer ter tudo na vida, ser dono de tudo, porque nada é meu, tudo é empréstimo, e eu vou ter que devolver tudo na hora de partir. Mas ele aconselha: mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí traz uma frase para fechar nosso encontro de hoje: que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então é uma opção nossa. Nós temos o livre-arbítrio? Temos. A opção é nossa. Eu quero meu tesouro aqui na terra. Quero viver, quero gozar das coisas que a terra me oferece. Para receber, então, o prazer que eu estou sentindo já é o pagamento daquilo. Quando chegar no mundo espiritual, não tem. Quando estamos aqui, estudando, tentando fazer o bem, tentando ajudar aqui e dali, aí sim, esse bem eu vou levar para o mundo espiritual. Quando chegar lá, vai estar lá a minha recompensa. Mas ninguém faz nada por causa da recompensa, não. A gente faz por amor. A recompensa ela vem porque Deus é bom, Deus é justo. A gente faz as coisas, trabalha por amor. E essa casa aqui nos ensina isso, trabalhar por amor. Nessa mensagem de hoje, que Jesus nos abençoe, nos guarde sempre, que nós possamos trilhar sempre na linha do bem. O Espiritismo é essa luz que vem nos levar, né, como nós dissemos antes, para a nossa regeneração, para a nossa melhora. Muito obrigado, boa noite a todos e um bom semana.